Boa tarde a todos. Eu sou a professora Marielle Xavieruca Bressan, trabalho na Secretaria de Educação de Getúlio Vargas e também sou professora na URI Erechim, na modalidade EAD e também nos cursos presenciais. Boa tarde, eu sou a professora Luana, orientadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Getúlio Vargas. E hoje nós estamos num momento bastante especial, porque contamos com a presença aqui das profissionais vinculadas ao Núcleo Integrado de Atendimento ao Educando para um bate-papo sobre as diferenças entre dificuldades de aprendizagem e distúrbios, né, que afetam a aprendizagem e que podem muitas vezes comprometer o processo de aprendizagem, em especial da linguagem. Então, nós contamos com a presença da Isabel, que está na coordenação do núcleo, a psicóloga Catisley e a fonoaudióloga Aline. E elas vão dialogar um pouquinho conosco sobre essas questões. Vou passar a palavra para a Isabel, que vai nos contar um pouquinho sobre o que é o núcleo, como que ele funciona. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabel, então eu estou na coordenação, nesse momento, do Núcleo Integrado de Atendimento Educando, que conta com profissionais, a fono, a psicóloga, nós temos também uma equipe de apoio, que é o EAP, que trabalha nas escolas com as dificuldades dos alunos. E, então, eles fazem um encaminhamento para cá, para o NIAI, para a psicóloga e para a fono, para elas fazerem uma avaliação de quais são as dificuldades que eles têm. Nas escolas, as profs do EAP também, elas têm uma conversa com a coordenadora e com as professoras para ver no que elas têm que trabalhar as dificuldades dos alunos. Então, é tudo assim, um conjunto, e o NIAI foi criado também assim para a gente ter uma continuidade sobre a inclusão junto à Secretaria de Educação com as escolas municipais de educação infantil do Estado. Então, o nosso grupo ele é multidisciplinar, tem as profs também do AE, que trabalham aqui, né, que tem o atendimento. Então, é uma equipe formada por vários profissionais que atuam diante das escolas, né, trabalhando as dificuldades de cada um no seu setor. Então, é isso, né, o nosso NIAI, e ele tem uma equipe muito boa e tem, assim, um atendimento de mais ou menos 120 alunos que trabalham, né, fazem esse trabalho, assim, com as professoras e junto com a Secretaria de Educação. Então, tem a nossa psicóloga, Catisley, e a nossa fono, que trabalha diretamente. As profs, elas trabalham nas escolas no turno inverso do atendimento dos alunos da aula. E também a gente tem a ecoterapia, que agora está parada, né, devido à pandemia, mas também temos esse trabalho junto ao UNIAR. É uma equipe muito boa, com profissionais qualificados para o CAP. Então, assim, agora eu vou passar para a nossa psicóloga Catisley. Boa tarde, pessoal. Eu sou a psicóloga Catisley do NIAI. A gente vai falar sobre distúrbios e dificuldades de aprendizagem. A gente vai começar sobre as dificuldades de aprendizagem. O que é uma dificuldade de aprendizagem? A dificuldade de aprendizagem é um termo mais genérico, mais comum. Tá? A gente está falando sobre uma defasagem pedagógica. E, geralmente, a dificuldade de aprendizagem, ela tem uma causa externa ao sujeito. Ela não tem uma origem orgânica nem inata, tá? É uma causa externa. Vamos dar o exemplo agora da pandemia, pessoal. A pandemia está causando diversas dificuldades de aprendizagem nas nossas crianças e adolescentes. É uma causa externa ao sujeito, à criança e ao adolescente, tá? E há diversas outras causas. Há dificuldades familiares, problemas familiares que as crianças e os adolescentes passam, há dificuldades emocionais, há outras causas como uma má alimentação, uma mudança de moradia, problemas emocionais como o óbito de algum familiar. Diversas causas podem ser consequências de dificuldades de aprendizagem. Tá? Já o transtorno de aprendizagem ou distúrbio de aprendizagem são termos sinônimos.
O transtorno, pessoal, o transtorno tem uma origem orgânica, inata ao sujeito. Geralmente no sistema nervoso central está a causa. Tá? É uma deficiência sensorial, um problema cognitivo e no processamento da informação no cérebro do sujeito. Tá? Existem vários transtornos de aprendizagem. A dislexia, a descalculia, a desortografia, o déficit de atenção com hiperatividade. Esses são todos transtornos de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem, ele é permanente, tá, no sujeito. E o diagnóstico do transtorno de aprendizagem, ele tem que ser feito, geralmente, por um especialista da saúde. Para ser diagnosticado um transtorno de aprendizagem, é necessário que o sujeito apresente comprometimento no campo da leitura, escrita ou matemática. O transtorno de aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que acontece precocemente na infância, começam desde cedo na criança. É de origem biológica, a base das anormalidades no nível cognitivo das crianças. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos transtornos de aprendizagem. A dislexia. A dislexia é um transtorno específico da leitura. É uma dificuldade na decodificação e no reconhecimento da palavra. O disléxico, ele tem desempenho baixo na leitura. Ok, pessoal? A disgrafia, também chamado de transtorno da leitura e da escrita. Pode afetar a grafia, a desortografia e a produção textual na criança. A descalculia é um transtorno específico de cálculos, da matemática. Tá? E o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são as crianças que na escola apresentam desatentas, agitadas em sala de aula, que não param sentadas em seus lugares, muitas vezes são dadas como crianças indisciplinadas, mas que, na verdade, são crianças que apresentam um transtorno no neurodesenvolvimento, né? São crianças que, precocemente, já apresentam dificuldades. Nós agradecemos a psicóloga Catsley e passamos a palavra para a Aline, que vai falar um pouco, então, sobre a parte fonológica nas diferenças entre dificuldades e distúrbios ou transtornos da aprendizagem. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Aline, eu sou fonoaudióloga, né? Trabalho no NIAI ali com as meninas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem para a gente conseguir entender o que é anormal, o que não é esperado. Então, o desenvolvimento da linguagem, o esperado é que uma criança no seu primeiro aniversário, né, com 1 aninho, ela já esteja falando. Com 6 meses, é normal, é esperado que a criança esteja falando umas 20 palavras, pelo menos, e com 2 aninhos ela já tem um vocabulário de umas 200 palavras, conseguindo juntar 2 palavrinhas para representar o desejo delas. O que acontece? A linguagem ela é um produto da integração de vários componentes. E a fala é a parte mecânica, né? A parte que vai expressar toda essa construção, todo esse pensamento. Então, como a gente costuma se referir, né? A linguagem é toda uma construção para a fala ser a cereja do bolo, né? A última etapa. Então, como eu falei anteriormente, né, é um grande sinal, né, que alguma coisa não está indo bem, que o desenvolvimento não está ocorrendo conforme o esperado, quando essa criança está demorando para falar, ou mesmo quando é uma fala ininteligível, difícil compreensão. Claro que trocas de fonemas são esperadas, né? Existem fonemas de aquisição mais tardias, mas que a gente tem que avaliar, né, para ficar bem atento, né?
Quando eu digo ficar bem atento, eu me refiro aos pais, aos professores, para qualquer sinal assim fora do desenvolvimento, procurar um profissional, né, uma avaliação, porque isso vai impactar em outras coisas. A linguagem, elas abre um horizonte muito grande para o próprio aprendizado, para a troca de informações, para o convívio social. Ela está envolvida praticamente no nosso dia a dia. Então, dá para imaginar, né, o quanto impactante é uma criança que não está conseguindo se desenvolver. Se não está falando, é porque tem algo a mais por trás. A linguagem, ela é esperada que ela ocorra em 3 estágios. A linguagem receptiva, né, que é quando a gente fala as palavrinhas para a criança e ela vai guardando, né, ela vai entendendo, para depois passar para a compreensiva, que é quando ela associa, por exemplo, a palavra falada anteriormente, papai. A compreensão é quando ela associa a palavra já dita a determinado indivíduo que é de fato o papai, né, para depois ela conseguir se expressar. Então, assim, um resuminho, né, do que é o desenvolvimento, né, da linguagem, para a gente saber, para a gente identificar o que não está na normalidade, né, no padrão de desenvolvimento. E eu vou citar alguns dos distúrbios que podem ocorrer, então, que pode ser um atraso simples de linguagem, né, existem os desvios fonológicos, existem os distúrbios específicos de linguagens, as fluências, né, ou disfluências, também chamadas de gagueiras, né, e as alterações semântico-pragmáticas. Então, é sempre muito importante, né, quando tem alguma alteração, sempre procurar ajuda, né, procurar uma avaliação, porque a linguagem, ela impacta muito, né, em todo o resto do desenvolvimento. Acho que é isso, espero ter sido clara. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Agradecemos, Aline, pela tua explanação acerca das questões, e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Agora, na pandemia, muitos pais, com o retorno das crianças na aula presencial, estão preocupados, principalmente com as crianças que ingressaram no primeiro ano, que estão com a fala muito infantilizada, por exemplo. Isso é um distúrbio ou é uma dificuldade que pode ser sanada com o trabalho ou do professor, com atividades específicas, ou se, caso demande o auxílio de uma fono, como nós podemos auxiliar essa criança? Isso é bem importante, essa colocação até. Isso depende muito de cada caso, porque como, assim, para o desenvolvimento da linguagem, além de ser fundamental a integridade de órgãos orofaciais, auditivos, neurológicos, emocionais, é muito importante que tenha um ambiente rico em estímulos. E a gente pode, sim, né, considerar que a pandemia, muitas vezes a gente não sabe qual é a realidade das famílias, né? Se os pais têm condições de ficar com os filhos, se de repente deixam com o cuidador, né? E às vezes as pessoas não sabem como estimular, né? E o não estar indo para a escola, para a creche, faz bastante falta, porque é onde eles têm oportunidade de interagir, né? Então, cada caso é um caso, seria bem importante uma avaliação, e com certeza a gente sempre pode ajudar para não deixar esse prejuízo, né? Esse atraso evoluir, ser ainda maior, né? Até essa idade, até os 5 anos, que é onde a gente espera que eles falem todos os fonemas, que eles formem frases, é o básico, porque com 6 aninhos eles começam a alfabetização, né? Então, é bem impactante isso. É muito provável que o que eles estão produzindo na fala seja reproduzido na escrita depois. Então, avaliar e ver, né, ajudar da melhor forma, estimular da melhor forma para que não se torne, para que não continuem com esse atraso, né, que seja superado para na hora da escrita conseguir avançar, né, e consequentemente, né, adquirir novas habilidades. Uma outra questão que nós gostaríamos de saber é quando o professor precisa ficar atento para uma possível dislexia. Quais são os sinais que o aluno, que a criança dá, que indicam que seja uma dislexia? Já na fase pré-escolar, é uma criança que apresenta atraso na fala. Já é um dos fatores que o professor, na fase pré-escolar, pode ficar atento.
E já na fase escolar, são as crianças que têm bastante trocas. Na verdade, o que é dislexia? A dislexia é quando a criança não une o som ao fonema, né, pessoal? Então, assim, ó, a criança não vai conseguir unir a letrinha ao seu sonzinho. Não vai unir o D ao sonzinho do D, o A ao sonzinho do A. Quando existem muitas dessas trocas, o professor tem que ficar atento a uma possível dislexia, sim, tá? Esse é o principal, quando existir muitos. E é um transtorno que a criança vai aprender a conviver. Vai ter uma melhora, vai ter, mas ela vai levar para a vida inteira dela essa dislexia, tá? E com relação à avaliação das crianças que apresentam essas dificuldades ou distúrbios? Cada caso é um caso. No caso, assim, da dislexia, vamos começar. A avaliação da criança disléxica tem que ser oral, tá? O professor tem que fazer a avaliação, no caso, a provinha, lendo a prova para ele, tá? Em outros casos, assim, de uma desortografia, ou que a criança não lê, mas escreve, tem que avaliar. Cada caso é um caso diferente, tá? Complementando, então, a minha fala anterior também, né, que eu estava explicando sobre as trocas dos fonemas, né, que já começa a se observar, como a Kati falou, né, na fala, e depois, consequentemente, se transcreve, né, e exatamente o que a Kati falou, cada criança tem que ser avaliada de maneira individual para ver como que vai proceder, né, qual que é o tipo de intervenção que a gente vai fazer com elas daí para ajudar, né, a superar essas dificuldades. Então, mediante, né, a fala das profissionais, eu acho que olha a grande importância, né, do núcleo, de todo esse atendimento e do entendimento, né? Então, por isso, a importância do diálogo entre a escola, o núcleo, né, as famílias, a secretaria, né, ter todo esse envolvimento para um bom trabalho e para a aprendizagem das nossas crianças, dos nossos alunos. A nossa fono Aline, queremos agradecer, né, pelas contribuições, e é nessa perspectiva, né, fono, atentou para alguma questão, vai tirar as dúvidas, dialoga, o núcleo também está sempre aberto, aqui com a psicóloga Katzley, com as profissionais do EAP, da sala de recurso, a coordenação do núcleo. Tuas palavras finais, Fono. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada por terem me convidado. E, assim, com certeza, estou à disposição, sempre que tiverem alguma dúvida, né, fico à disposição das escolas. Agora está um pouquinho diferente por causa da pandemia, né, mas no que eu puder ajudar, o que eu puder tirar de dúvidas, né, estou à disposição. E sempre importante, né, qualquer sinal, assim, que percebam que não está de acordo, que não está indo com o que... Porque a gente tem marcos, né, marcos de desenvolvimentos, marcos de aquisição de fonemas, de leitura, de escrita, o que fugir disso, né, é sempre importante a avaliação, né, e para ajudar da melhor forma, né, para fazer a intervenção o mais precoce possível, para que as dificuldades não aumentem. Também queremos agradecer a nossa psicóloga Katzley. O núcleo não é só tratamento, ele é preventivo também, né? Então, tem que usar os horários de orientação. O professor tem que disponibilizar esses horários, não só a nível emocional, pessoal, né? Os problemas, as dificuldades de aprendizagem também. Tem dúvida, vir conversar comigo, tá? Que eu estou aqui para orientar também a nível de aprendizagem, né? Tem como tirar dúvida se é uma dificuldade, se é um transtorno. Através de uma orientação, a gente já consegue tirar algumas dúvidas. Então, venham e usem o horário para isso também. Muito obrigada. Agradecemos também
a nossa Isabel, que está na coordenação do núcleo. Isabel. Eu agradeço a oportunidade, que nem as meninas falaram. Estamos aqui para todas nos ajudar. Tem os horários de orientações, é só ligar e agendar. E dar uma forcinha nas escolas, também as profs do município, para que os alunos, né, continuem vindo mesmo para o atendimento, que é muito importante. A Catsley tem os horários de orientação, como ela falou. Estamos aqui aguardando e agradecemos, né, a oportunidade e, assim, um bom trabalho para todos. Muito obrigada.